eu gostaria de falar para os espíritos que somos todos nós aqui. Não falar na linguagem de encarnado, mas com uma intenção de despertar em cada um de nós aquela centelha divina e aquela memória dos nossos passos no mundo espiritual e do destino espiritual que aguarda a todos nós. Quando jovem, eu me encantei com a tabela periódica. Olhava para aquela lista de elementos químicos, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e tantos outros. E o que mais me encantava na tabela periódica? Pensar que tudo que os meus olhos contemplam são um arranjo, uma formação que utiliza os átomos da tabela periódica. Se você olhar para as estrelas, se você olhar para os rios, para as matas, para os objetos inanimados e para os seres animados, para os seres vivos, todos são montagens dos átomos que se reúnem em moléculas e essas moléculas formam estruturas cada vez mais complexas, até chegarmos na estrutura mais complexa que Emmanuel, no livro Roteiro, chama de a máquina divina. Nosso corpo físico. Tudo, uma reunião, um arranjo daqueles elementos primordiais que são os átomos. Cada um na sua espécie. Cada um com as suas características. Ali nós temos um resumo do elemento material. Tudo que é material no universo é formado dos átomos da tabela periódica. Cada substância com as suas características e cabe ao ser humano, nos seus mais diferentes estudos, examinar as leis que regem a formação dessas moléculas, desses elementos, a formação de tudo que existe. É por isso que os estudiosos se dividem em classes de aprendizado. Você vai encontrar os químicos, você vai encontrar os médicos, os engenheiros, os botânicos, os biólogos, etc. Eu poderia ficar aqui a noite inteira citando as diversas especialidades, todas elas criadas para estudar o elemento material. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. O hidrogênio na Paraíba é o mesmo hidrogênio de Belo Horizonte. O hidrogênio na Espanha é o mesmo hidrogênio na China. Os átomos que estão no planeta Terra são os mesmos átomos de galáxias que estão a milhares e milhares e milhares de anos-luz distantes de nós. Há uma uniformidade no elemento material. E como nos ensinam os espíritos, os sábios, homens e mulheres, se dedicam ao estudo do elemento material. Mas desde os tempos mais remotos da humanidade, todos os seres fazem a seguinte pergunta: será que a vida se resume à tabela periódica? Será que a vida se resume às leis que regem o elemento material? Pois bem, foi no século XIX que um conjunto de fenômenos passou a ocorrer no mundo inteiro. Minhas amigas, meus amigos,
não ocorreu no Brasil apenas. Ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na Rússia, ocorreu na Europa inteira, ocorreu na África, ocorreu no mundo inteiro. Fenômenos que desafiavam a compreensão daqueles que dominavam as leis que regem a matéria. Até que um missionário, convocado ao trabalho, resolve observar, anotar e organizar a compreensão desses fenômenos. Eu estou insistindo nisso. Porque ele recebia do mundo inteiro notícias de fenômenos que não podiam ser explicados apenas com o conhecimento das leis que regem o elemento material. Educador, com uma capacidade de pensamento filosófico incrível, esse homem preferiu adotar um pseudônimo e organizar novas leis, não criá-las. Você não cria leis naturais. Você as descobre, descreve, classifica e dá nomes. Se você descrever a lei que rege o equilíbrio dos corpos e a queda dos corpos, em português se chama lei da gravidade. Mas cada língua usa uma palavra para descrever. Não é a palavra que você usa, não é a língua que você usa, não me interessa em que lugar do planeta Terra você mora e você vive. Você não muda essa lei. Você apenas encontra palavras para descrever essa lei. E eu recomendo fortemente que você não desafie essa lei. Nós obedecemos à lei da gravidade. Nós compreendemos a lei da gravidade. E é exatamente por compreender a lei da gravidade que você consegue andar de avião. Que estudiosos técnicos construíram uma máquina que consegue, entendendo a lei da gravidade, respeitando-a, voar. Parece tão singelo o que eu estou dizendo. Mas Allan Kardec fez uma nova proposta de pensamento. Além do elemento material, não haveria um outro elemento. E eu não estou falando de tabela periódica, eu não estou falando de oxigênio, de ozônio, de hidrogênio, de carbono, de argônio, de selênio. Eu não estou falando disso. Não haveria um outro elemento também natural, presente em todo o universo. Não é presente na França. Não é o elemento que você só encontra na Bahia, na África. Não. No universo. Haveria um elemento presente no universo que não está na tabela periódica, que poderia explicar uma série de fenômenos? Sim. E então, ele chama esse elemento de elemento espiritual. O elemento inteligente espiritual. Ele não é hidrogênio, ele não é oxigênio. Não adianta estudar química para você entender esse elemento. Não adianta você fazer engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia ambiental, nenhuma engenharia. Porque a física, a biologia, as engenharias explicam
o que está na tabela periódica. Então, ele propõe, se há um elemento espiritual no universo, faz alguma diferença se você usa um dialeto africano para dar um nome para esse elemento? Faz alguma diferença? Faz alguma diferença se você usa algum dialeto alemão para dar nome a esse elemento? Faz alguma diferença se você usa o dialeto mineirês para dar nome a esse elemento? Lá em Minas é espírito, é o espírito, o espírito. Faz alguma diferença? Faz alguma diferença se você é europeu, se você é africano, se você é americano, se você é canadense, se você é extraterrestre? Faz alguma diferença? Não faz. Porque esse elemento é universal. O que mudou? O que mudou? Mudou algo fundamental. O que era sobrenatural se transformou em natural. O que era sobrenatural se transformou em natural. Eu vivi grande parte da minha vida no interior de Minas Gerais. No interior de Minas Gerais, eu aprendi com a minha avó, com meu avô, com meu pai, com a minha mãe, com os meus parentes, que o elemento espiritual se chama assombração. Assombração. Por quê? Porque um dos efeitos do elemento espiritual é te deixar assombrado, com medo. Então, quando tinha que passar perto de um cemitério, se for meio-dia, não tem problema. Mas se for meia-noite, parece que é a hora que as assombração gosta. Ai, meu Deus do céu, Deus. E tinha as casas assombradas. E dentro das assombradas tinha as mal assombradas. Porque tem as casas assombradas para o bem e as casas assombradas para o mal. Casa mal assombrada. E eu cresci com isso. O sobrenatural. O sobrenatural. E quando você fala do sobrenatural com as pessoas mais céticas, que passaram a vida inteira estudando o elemento material, elas falam, isso é coisa boba, isso não é possível, você acredita em duende. E aí começa a misturar um tanto de coisa. E tem gente que acredita em tudo mesmo, Saci Pererê, não é? Lá em Minas Gerais tem a Associação do Saci Pererê. Joga na internet. Então o pessoal se reúne, procura o Saci Pererê, tenta uma comunicação com ele. Associação do Saci Pererê. Mas, a partir da codificação, a compreensão que nós ganhamos foi a compreensão de que não existe assombração. Não existe sobrenatural. O que existe é o elemento espiritual, o mundo espiritual e a interação dos espíritos e do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, a natureza cresceu. A natureza cresceu. Na natureza eu tenho
tudo que é elemento material e tudo que é elemento espiritual. Então, Kardec explicou algo que é importante que a gente entenda. Quando eu quero estudar aquilo que está além do elemento espiritual, material, quando eu quero estudar aquilo que está além do elemento material, eu preciso focar no elemento espiritual e nas leis que regem o elemento espiritual e suas relações com o elemento material. Surge então a ciência espiritual. Só que Allan Kardec, que não escrevia em português, porque a pessoa lê a codificação em português, acha que o Kardec escreveu em português, mas escreveu em francês. E o adjetivo espiritual é espírita. Elemento espírita. Mundo espírita. É sinônimo de mundo espiritual. Não é sinônimo de religião espírita. De movimento espírita. Isso é outra coisa. O movimento espírita é outra assombração. Somos nós. Às vezes é uma coisa mal assombrada e às vezes é uma coisa bem assombrada. É outra coisa. Então, quando Kardec utiliza o mundo espírita, não é o MIEP. O mundo espírita ou mundo espiritual. O Kardec é pedagogo. Então, o pedagogo é interessante, porque ele já parte do pressuposto que a gente não vai entender mesmo. Por isso que ele explica. Então, mundo espírita ou espiritual. Se liga, pensa, lê direito, filho. Não é? Mundo espiritual ou mundo espírita. E se eu quero estudar as leis que regem o mundo espiritual, o elemento espiritual e as relações do elemento espiritual com o elemento material, eu vou construir um conjunto de observações, um conjunto de anotações, um conjunto de organização. Isso é ciência. E um conjunto de reflexões. Isso é filosofia. Importante isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o que a gente aprende? Que o elemento espiritual ou o elemento inteligente do universo, ele está numa peregrinação evolutiva. Então ele começa imperfeito e caminha para a perfeição relativa. Ele está numa jornada evolutiva. Que a diferença entre você e o elemento espiritual que não tem corpo é só o corpo. Ele já perdeu e você está a caminho. Você está a caminho. Depois que eu entendi isso, eu preciso abrir meu coração para vocês. Eu morro de medo de espírito. Eu morro de medo de espírito. Morro de medo. Espírito encarnado. Espírito encarnado, eu morro de medo. Os assaltos, sequestro. Dá golpe. Dá golpe. Dá golpe, não dá? Promete 400% no CDI.
Eu morro de medo do espírito encarnado. Agora, o espírito desencarnado já não tem tanto medo. Porque ele não tem corpo. Tem umas coisas que ele não pode fazer, ele faz outras. Ele perturba a sua mente. E às vezes ele perturba bastante. Por exemplo, ele faz você acreditar que você sabe tudo. Né? Ou pior, ele faz você acreditar que você é o único que está certo. Isso é grave. Quando o espírito que não tem corpo consegue acessar a sua mente, fazer você acreditar que o único certo é você, está lascado. Tu virou escravo. Dali em diante, o que ele quiser que você faça, você vai fazer. E achando que está certo. Eu tinha um professor que passou um trabalho para a gente, um professor muito inteligente. Ele passou um trabalho. Era um estágio, estava coordenando o estágio. E aí tinha um prazo lá, para quem é da área jurídica, né? Era um prazo. O prazo era o seguinte: quem é da área sabe, é o prazo decadencial, né? Não vou entrar em detalhe. O prazo é assim: o prazo decadencial, ele vence domingo e vence domingo. Ele vence domingo. Vence sábado, vence carnaval. Não tem feriado para ele. Ele é workaholic. Ele trabalha qualquer dia. Né? Então ele chegou para a gente, tem que entrar na sexta-feira porque o prazo vence domingo. Eu cheguei lá na sexta-feira, falei para a moça, tem que entrar com isso aqui? Não, pode entrar na segunda. Eu falei, não, moça. O professor falou que vence domingo, tem que entrar hoje. Não vence, não vence. Aí vence, não vence, vence, não vence, não vence, vence, não vence, não vence. Eu liguei para o professor. Professor, a moça está falando que vence segunda. Ela falou que tem certeza. Aí ele falou para mim assim, Haroldo, a ignorância tem certeza de tudo. Faz o que eu estou te pedindo. Aí eu protocolei. Nós aprendemos isso. Deixou o sobrenatural. Virou natural. Natural. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa. Certidão de nascimento é para encarnado. Mas se você perguntar para o espírito assim, você é brasileiro? Ele fala, meu corpo era. Perdi ele semana passada. Porque tem gente que acha o seguinte, a mediunidade é do espírita. Não, mediunidade é espírita. Mediunidade é do movimento espírita. O que é isso? Médium fora do espiritismo? Oi? É mais ou menos a pessoa chegar assim, não, a gravidade é baiana. Só funciona na Bahia. Não funciona na Paraíba. A gravidade, ou então a gravidade é pernambucana. Faz sentido isso? Faz. Pula de um prédio na África do Sul para você ver. Você vai descobrir que a gravidade não tem nacionalidade. E o que Kardec nos ensinou? Que as leis que regem o mundo espiritual não têm nacionalidade. Então, para de olhar para espírito e pedir para ele se ele tem certidão de nascimento. Qual que é a nacionalidade dele? Porque ele não tem nacionalidade. Quer que eu repita? Não tem. Então, quem não precisa falar quem, não. Não precisa falar. Que é só que você pensa na pessoa. Quem te ensinou que só tem médium espírita? Quem te ensinou isso? Não foi em Kardec. Não foi. Médium é médium na Bélgica. Então, na religião muçulmana está cheio de médium. No judaísmo está cheio de médium. No budismo está cheio de médium. No catolicismo, né, no evangelho. Médium é médium. Não adianta você mudar de religião para tirar...
Ai, descobri que eu sou médium, mas eu tenho morro de medo de assombração. Vou virar evangélico. Porque não tem médium evangélico. Você acha? Você que acha. Você que acha. Meus maiores estudos sobre ectoplasma nessa encarnação eu fiz com um médium holandês que nunca leu Kardec. Então, conhece o Kardec? Quem? Kardec? Não, não conheço. Aí minha cabeça... Não conhece o Kardec? Como é que ele não conhece o Kardec e é médium? Então o Kardec já está possesso do outro lado. Poxa, meu filho, você não estudou nada. Você não estudou nada. Quem te falou isso? Que médium tem que ser espírita. Onde você leu isso? Quem te ensinou isso? Passa o nome depois para Santana que ela vai aplicar uma advertência nessa pessoa. Você aprendeu errado. Mediunidade é um fenômeno universal. Não é cultural. O que muda? Muda o nome. Muda o nome. Muda a interpretação que a pessoa dá. Muda. Eu não falei, minha interpretação mudou. Antes, para mim, espírito era assombração. Hoje não é mais. Não é assombração. Muda a sua interpretação. A lei não muda. O fato, o fenômeno não muda. Então, por que eu estou dizendo que eu aprendi com um médium holandês sobre ectoplasma? Porque, o que eu aprendi? Eu aprendi o que é o ectoplasma, os cuidados que tem que tomar com o ectoplasma. Por que eu aprendi? Ele leu Kardec? Está lá. Está lá no livro dos médiuns. Abre lá o livro dos médiuns. Está lá. Mas ele leu? Ele não leu. Então ele aprendeu como? Como é que ele aprendeu? Errando. Aprendeu errando. É assim que você aprende. Porque você chega nas leis. Só que nós tivemos um presente. E é sobre esse presente que eu quero falar agora. É sobre esse presente.